Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E eu gostaria de aproveitar o ensejo dessa discussão toda sobre o tema do Enem, que o agronegócio chiou, porque o tema do Enem teria um viés ideológico. Eu, sinceramente, nunca vi um texto sem viés ideológico. Um texto não é necessariamente um texto metafísico, onde o autor fala sobre o todo, onde o autor, indubitavelmente, fala dos dois lados. Isso são criações, sobretudo da extrema-direita. Um texto sempre é editado pela consciência do autor que escreve, que teve uma educação, que pode ter e uma orientação, e que tem uma orientação, que pode ser de direita, de esquerda, conservadora, ou aquilo que chamamos de progressismo. Vocês me desculpem porque a baixada está muito calorenta. Você quer acender a luz aí, irmão? Sim, tem algum problema? Vamos ver aí, daqui a pouco. Valeu. Então é isso. Então, um autor sempre tem o viés das orientações dele. Ninguém é conhecedor ou observador do mundo como um todo. Sempre somos editados por linhas de pensamento, por conjuntos de ideia ou de ideias. Sempre o conjunto de ideias forma uma ideologia. Aliás, foi The Stud de Trace ou The Stud de Trás, não sei exatamente como, que segundo os livros didáticos que eu busquei, cunhou o termo ideologia, se referindo a um conjunto de ideias. Mas eu gostaria de aproveitar esse ensejo para criar um tema e falar de um tema que eu chamo carinhosamente de o debate e a treta. Isso é mais uma treta criada pela extrema-direita, porque uma das coisas que tem acontecido, sobretudo com a velocidade das informações dos dias atuais, é que há um empobrecimento da longanimidade de um debate. O diálogo das pessoas foi ficando mais conciso, mais curto. É só observar uma novela da década de 80. Esse dia eu estava vendo algumas cenas de uma novela que eu vi na década de 80, Água Viva. Os diálogos são tão longos que parecem até enfadonhos para quem está acostumado com o ritmo das novelas de hoje, que tem diálogos mais cortados. Às vezes eu procuro adaptar, colocar os diálogos nas minhas aulas com uma edição que não seja tão longeva. Por quê? Porque as falas da atualidade são muito adaptáveis ao tempo do corte, né? O tempo do relógio da era industrial criou uma sociedade ritmada pelo relógio. As músicas foram tornando músicas onde o ritmo foi predominando, né? Ao contrário do que acontecia na música clássica, onde a harmonia... Por que aquilo parece pra gente um tanto quanto enfadonho? Porque não tem o ritmo, o início, meio e fim proposto pelo relógio. Mas, com o tempo e com a digitalização da vida, os diálogos foram se tornando mais curtos e o debate foi sendo substituído pela treta. Então, aparentemente, na consciência das pessoas, o vencedor de um embate é aquele que se realiza melhor em uma treta, independente dele ter ou não ter razão. É por isso que surgem figuras da treta.
Não que isso não tenha havido no passado. Nós tivemos pessoas da treta, né, no passado, o programa Aqui e Agora, que começou lá no início da década de 80, com Wagner Monte, botando a cara dos outros, seu ladrão, seu bandido. Então a treta sempre foi também um elemento midiático importante. Mas a treta, ela tem a cada dia substituído o debate. E o nome treta, ele é exatamente essa maneira de dialogar, essa maneira ofensiva de dialogar, onde eu preciso dizer enfaticamente que o outro é ou não é aquilo. E à medida que a treta chega, o debate vai se encurtando. E nessa discussão toda sobre o Enem, chegou a treta de novo. Os caras criaram um problema, uma treta com o tema do Enem. O tema que falava e que fala sobre a invisibilidade da mulher no serviço doméstico, no cuidado. A mulher foi educada a se propor mais ao cuidado. Então, muitas das vezes, o homem vai para o trabalho e a mulher fica no cuidado. E mesmo que a mulher esteja no mercado do trabalho junto com o homem, os cuidados para com a família, para com a mãe, para com o avô, para com o filho, para com os idosos, é uma coisa que vai mais para as costas da mulher. Então isso foi colocado. E qual é a proposta de um texto em um concurso? Levar o aluno a entender o que aquele autor está dizendo naquele texto. Eu não posso ir para o concurso criar treta com texto. Por exemplo, quando eu fiz um concurso, o último concurso, um dos últimos concursos que fiz, geralmente quando a gente vai para um livro didático, os primeiros filósofos, um deles foi Tales de Mileto. E ele dizia, porque eles eram chamados de físico, então os primeiros filósofos estavam perguntando o que é a arqué da física, o que é o começo ou o princípio da natureza. E Tales de Mileto dizia que tudo é água. A água é o elemento formador e transformador de todas as coisas. Tudo é água. Quando o texto da prova perguntou o que Nietzsche falou, segundo Nietzsche, porque Nietzsche escreveu um livro importante chamado Filosofia na Época Trágica dos Gregos, um livro que eu tive que ler também para o concurso. Quando a prova chegou, a prova perguntou: segundo Nietzsche, tudo começou com... Aí estava lá, segundo o autor disse que tudo é água, mas Nietzsche disse que na fala de Tales de Mileto estava implícito que tudo é um. Aí eu respondi certo, porque eu tinha lido. Então é segundo Nietzsche. Eu não fui pro texto, pra prova. Pô, Nietzsche, você tá errado, cara. Não. Eu tenho que interpretar segundo o autor. Eu não tenho que criar tretas com o texto. Mas é que o bolsonarista, ele não faz concurso, porque primeiro que ele não vai passar. Né? O bolsonarista roxo, a grande maioria não passa, porque é meio burrinho. Né? Principalmente nas áreas humanas. É muito difícil, né? Na parte do cálculo, de repente. Mas o bolsonarista, ele tem pouca intimidade com esse universo de prova, concurso, vestibular, né? Então ele vai para uma prova e ele cria treta com o autor. Não é para criar treta com o autor. O autor do texto está ali diante de nós, para que nós interpretemos o autor e possamos dizer o que ele quis dizer no seu texto. Não segundo o que eu acho que ele deveria dizer. É igual o cara que chega, lê Platão e fala: pá, Platão tá errado. O cara em Belfor Roxo, dizendo que Platão
na Atenas do quarto século, quarto, quinto século, antes de Cristo, está errado. Os paradigmas eram outros, cara pálida. As noções de certo e errado são datadas, são históricas. Não tem como eu fazer, por exemplo, ler a Bíblia, por exemplo. A Bíblia é machista. Não, cara pálida, não. Não existia o conceito de machismo. Conceito de machismo. Se eu hoje querer agir de acordo com a Bíblia, 100% da minha relação com a mulher, aí eu sou machista. Porque é a modernidade que produz é a modernidade que produz a necessidade da igualdade. Na antiguidade não existia o que nós chamamos de igualdade entre homens e mulheres. Não só para as tribos onde o homem era o patriarca, era quem mandava, era quem liderava, como em tribos onde a mulher era a líder. Porque houve movimentos sociais onde o homem era o patriarca, era quem mandava, ou seja, né? E era uma sociedade patriarcal, o homem liderava, e patrilinear, o homem era literalmente o proprietário dos filhos, né? A mulher gerava filhos para o homem na cultura judaica. Na cultura grega, o homem era o líder, mas a sociedade era mais matrilinear. O filho, o totem, era da mãe. A mãe era o filho era para a mãe. Em algumas tribos, eu já li sobre isso, o filho da mulher era dado ao irmão mais velho do pai. Não pertencia. Então, cada sociedade produziu as suas maneiras de interpretar a realidade. Então eu não posso ir lá atrás e dizer que porque o homem liderava, eles eram machistas. Não. Machismo é um fenômeno que ocorre na modernidade. Mas não havia machismo no passado, porque não havia a construção de espaços de igualdade. É a construção dos espaços de igualdade que gera o conceito de machismo, porque há a aparição na nossa consciência de que a mulher tem certos direitos também. Aí aparece a nós o conceito de machismo. Ora, por que a mulher tem que ficar sobrecarregada com os filhos, com o cuidado, que é um trabalho invisível, se ela também trabalha fora, assim como o homem? E mesmo que a mulher faça esse serviço caseiro do cuidado e não trabalhe fora, por que a invisibilidade? Por que essa mulher não pode ser vista com visibilidade e remunerada até por isso? Essa discussão é de hoje. Não existia essa discussão lá no passado. Então não existia machismo lá, existe machismo aqui. Porque o conceito de machismo nasce aqui. Então, quando a gente lê um texto, a gente tem que perguntar ao autor. Mas o bolsonarista, ele gosta da treta. E como ele gosta da treta, ele é afeito à treta, ele sempre procura trazer você para a treta. A ou B, preto ou branco. Então ele divide o mundo em capitalismo ou comunismo. Se ele atacar o comunismo e a gente começar a defender Cuba, a gente cai na trama dele. E fica ali. Comunismo, capitalismo. Comunismo, capitalismo. Comunismo, capitalismo. Comunismo, capitalismo. Não há nenhum país no mundo mais com economia comunista. O capitalismo varreu tudo. Existem sim países onde existe um só partido legalizado. Partido comunista. China, Cuba, Laos e Vietnã. Mas a economia é plenamente capitalista, inclusive em Cuba, onde tem classe média, propriedade privada. E eu li, e tem reportagem, que até passaporte Cuba hoje dá para os seus cidadãos. Então, se a gente... Por isso é que o filósofo não é o cara do debate. Quando eu entendi que o filósofo não é o cara do debate, o meu próprio diálogo com alguns curiosos porque o bolsonarista, ele é curioso, a maioria é curioso de WhatsApp, né? O meu próprio debate ficou mais produtivo.
Que quando ele vem com esse papo de comunismo, eu não fico defendendo Cuba. Porque não há mais luta, não há mais na geopolítica mundial a divisão entre comunismo e capitalismo. Então o que eles estão discutindo quando estão lutando contra o comunismo? Eles estão lutando contra nada. Eles estão lutando contra absolutamente nada. Porque não há mais. Os Estados Unidos não tem embate com a China porque a China é comunista. Mas isso favorece a eles por quê? Porque isso traz eles para a treta. E o filósofo não é o cara nem do debate nem da treta. Tem o debate, onde as ideias antagônicas são colocadas e elas são ao embate mais longo. A treta de Nicolas Ferreira, Nando Moura, essa galera da treta. E tem o filósofo não é nem o cara do debate, nem o cara da treta. Às vezes eu estou dialogando com o bolsonarista, eu parei de debater com ele, porque ele não tem, o filósofo não tem que debater, você coloca. Ah, o comunismo, de que você está falando, filho? Comunismo onde? Ah, porque na China o comunismo, há poucos dias um falou, o comunismo, ele bota todo mundo na igualdade. Igualdade na pobreza. Você está falando de quê? Da China? Não, mas a China tem o maior número de milionários do mundo. Não, é porque os milionários da China são todos ligados ao governo. A China, muitas das vezes, quando um milionário começa a ascender muito, o governo tem problemas com ele, alguns até somem. A China, ou você é empresário ou você é do governo. Todos os empresários da China são ligados ao governo? Não tem nem como, porque é muita gente. O número de milionários da China talvez seja o número de pessoas que há em determinados países. Não tem como todo mundo ser ligado ao governo. Então você começa a colocar para eles algumas coisas. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ficar mais produtivo até no debate com eles. O negócio é não entrar na treta do bolsonarismo, porque o bolsonarista gosta de treta. Treta. A Terra é plana. Tem que mostrar a fotografia que a NASA tirou da Terra. Não é para eles. Não tem que ir para a treta. A treta, porque o bolsonarista ele não gosta nem do debate. O debate para ele é muito cansativo. Ele gosta da treta, né? O cara de direita, o cara de direitolóide, o cara de extrema direita, ele gosta da treta. Nem do debate. Ele não gosta do debate, ele gosta da treta. E a treta é uma instituição muito presente na atualidade porque ela torna o diálogo mais veloz e mais descartável, mais deletável. É muito comum a gente às vezes estar conversando com um bolsonarista, um cara de extrema direita, ele vai pulando, né? Ele fica sem argumento para uma coisa, ele pula para outra, ele vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando. Aí o que tem que fazer? Tem que trazer, opa, volta aqui. Cadê a resposta disso aqui? Cadê a resposta disso aqui? E eu tenho várias pessoas, vários professores. O professor Paulo Giraldelli, por exemplo, é uma pessoa que me inspira bastante. Mas eu passei agora, quando eu converso com alguém, ao invés, por que eu tenho que apresentar os caras que eu gosto sempre? Não. Falo eu. O filósofo sou eu. Né? A princípio, às vezes nem livro, o livro a princípio sou eu. Depois eu vou soltando o livro. E isso dá mais credibilidade, porque você está do lado do cara. Você é um dos dele, você é um professor junto com ele, você é um amigo, você é um vizinho. Então, ao colocar, você torna o esclarecimento algo próximo a ele. Que é uma coisa também muito presente, né? Na atualidade, às vezes o cara tá no grupo de WhatsApp, aí a avó dele fala que chá de boldo cura Covid-19. Aí um cara lá, um cientista falou que não. Aí o cara falou, pô, mas quem é esse cientista aí? Eu não conheço a minha avó. Ela me criou. Aí às vezes a gente também torna o nosso diálogo mais presente
e mais convincente se a gente mesmo falar. Outra técnica importante. Pra gente... Olha, não, eu não sou contra o debate, não. A treta é problemática, mas o filósofo não é nem sequer o cara do debate, é o cara que coloca. Aliás, a técnica platônica é interessante, a dialética, né? A dialética seria a apuração das ideias, a depuração de ideias no embate para que o conhecimento seja depurado, segundo Platão, para o mundo das ideias perfeitas. Eu gosto muito desse colocar. Parei de debater. É bom parar, principalmente com bolsonarista. Esse aí. Se o cara hoje diz que o melhor governo da história do Brasil foi o Bolsonaro, gente, desiste dessa gente. Não tem mais o que falar. O cara hoje, a essas alturas do campo, depois de tudo que nós passamos, depois do cara ter abandonado as pessoas aqui, fugido para os Estados Unidos, deixando os otários aqui, dando um golpe tabajara, depois de tudo isso, o cara dizer que o Bolsonaro foi o melhor presidente do Brasil, desiste desse cara. Não vale a pena. Falar o quê para o cara? Mas é importante, às vezes, colocar alguma coisa. Colocar alguma coisa que se refere a ele. Isso também funciona bastante. Esses dias eu conversando, porque todo cara de extrema direita que está no WhatsApp é empresário, né? Todos eles falam que sou empresário. Tudo bem, aí vamos dar o benefício da dúvida. Você é empresário? Não, porque ele estava defendendo que os ricos não têm que pagar imposto, como se ele fosse rico. Porque os ricos não têm que pagar imposto, não sei o quê. Eu, por exemplo, saí lá do nada, hoje tenho funcionário porque eu sou empresário. Eu falei, pô, empresário é uma coisa, rico é outra, tá? Que os grandes ricos de hoje investem no mercado financeiro. Então não estou falando de você. Como é que você sabe que eu não sou rico? Pelo teu perfil. Aí ele sabe que não vai me enganar, né? Aí... Não, porque o rico não tem que pagar empresário. Você é rico. Ele defendendo que os empresários, né? Ele contra a reforma tributária, como se a reforma tributária, o rico não tem que pagar. Eu falei, meu filho, mas você paga. Você paga. Aí, quando bate no cara, aí talvez, mas tem uma classe de bolsonaristas que eles discutem política fora do corpo deles mesmos. Esses aí, então, é o cara da treta. A discussão política dele tá lá. O Bolsonaro tá falando, chamando o professor de vagabundo. Convidou o Olavo de Carvalho na época para ser ministro da Educação. Ele não foi porque não quis, porque tem vídeos do Bolsonaro dizendo que ele seria o ministro da Educação e o Olavo de Carvalho não quis. E o cara, vendo a família Bolsonaro, o bolsonarismo, dizer que professor é vagabundo, pedófilo, o cara é bolsonarista sendo professor. Então o cara não tem apreço nem a ele, nem o corpo dele, nem a profissão dele. Ele está discutindo política fora do mundo dele. Esse é uma outra categoria de cara de extrema direita. Que é uns caras que ralam o dia inteiro. E é defensor de banqueiro, é defensor de juros altos. Os caras que discutem política fora de qualquer perspectiva deles mesmos. Esse é um fenômeno que eu ainda vou falar melhor sobre isso. Mas por enquanto vamos ficar aqui, né, com essa afirmação. Os caras estão lutando contra o tema do Enem porque eles querem treta. Não tem uma razão. Ah, porque tem viés ideológico. O que não é viés ideológico, cara pálida? Ah, sua ideia não tem viés ideológico. Ah, você tem eu falo sempre dos dois lados. Eu coloco sempre os dois. Primeiro que as coisas nunca tem só dois lados.
A vida não é uma vida de dois lados. O mundo não é dividido em capitalistas e comunistas, talvez nem na época da Guerra Fria. O mundo não é dividido em filhos de Deus e filhos do diabo, em cristãos e não cristãos. Para uma determinada orientação, sim, mas o mundo é muito mais complexo do que cristãos e não cristãos, capitalista e comunista. Mas, para quem vive da treta, o mundo é assim. O mundo é dividido em dois lados. Então eles nunca vão sair do capitalismo e comunismo. Capitalismo e comunismo. Capitalismo e comunismo. É isso aí. Eu convido você a pelo menos sair um pouco da treta e ir para o debate, né? Mas nós filósofos precisamos. Nós nem do debate nós somos filiados. Nós somos pessoas da dialética, né? Da tradição platônica. A gente coloca as coisas para aperfeiçoar a compreensão. Ok, galera? Vocês são do coração.